Mega empresário do agro mineiro é condenado por morte de piloto de avião. Inácio Carlos Urbão é réu pela morte do então funcionário e piloto de avião Rodrigo Carlos Pereira. A Justiça Mineira condenou o fazendeiro e mega empresário do agronegócio Inácio Carlos Urbão, de 75 anos, por homicídio culposo sem intenção de matar em decorrência da morte do funcionário e piloto de avião Rodrigo Carlos Pereira, de 39 anos, em Coromandel, do Alto Paranaíba. A juíza Amanda Cruz Vargas Barra, da primeira vara civil criminal de execuções penais do município, determinou pena de 1 ano e 4 meses de detenção. A mesma pena foi aplicada ao mecânico Rogério Dara Santa, de 49 anos, pois, apesar de não ter habilitação na Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, prestou serviço de manutenção da aeronave modelo IMB 202A da Embraer, da propriedade do fazendeiro, pouco antes da queda. A sentença foi assinada na sexta-feira, dia 21 do mês 8. Visando a pulverização de agrotóxicos, o então funcionário de Inácio decolou com uma aeronave de 7 de fevereiro de 2020 do aeródromo do Coromandel. O avião caiu na cabeceira da pista de pouso da Fazenda São Francisco, perto de uma lavoura de milho. 10 minutos após a decolagem, o piloto chegou a ser retirado com vida dos destroços, mas morreu a caminho do pronto-socorro do município. Rodrigo Carlos Pereira deixou uma mulher e 2 filhos que, à época do acidente, tinha 3 e 5 anos. Inicialmente, a pena base para o empresário e o mecânico foi estabelecida em 1 ano. Em seguida, o magistrado aplicou o aumento de 1/3 porque o homicídio culposo ocorreu em razão da inobservância de regras técnicas relacionadas à manutenção e à segurança aeronáutica. No caso de Inácio, a juíza considerou ainda que ele tinha mais de 70 anos da dada sentença, mas a atenuante não reduziu a pena porque ele já estava no mínimo legal. 12 de abril de 2024, Polícia Civil indicia o empresário mecânico. 21 de agosto de 2024, Ministério Público apresenta as denúncias à Justiça. 31 de outubro de 2024, empresário e mecânico se tornaram réu. A Justiça entendeu que o fazendeiro, como empregador do piloto, tinha o dever de garantir que a manutenção do avião fosse feita por profissionais habilitados e que os serviços fossem registrados. Para a magistrada, Inácio permitiu que Rogério atuasse na manutenção e não fiscalizou adequadamente os procedimentos. O próprio acusado reconheceu em interrogatório de Rogério estava inserido na estrutura da manutenção da aeronave. Inácio declarou que ele era um intermediador e que, quando era necessário fazer alguma manutenção do avião, ele era encarregado de chamar a empresa especializada para fazer esse tipo de trabalho. A declaração evidencia que o proprietário confiou a Rogério atribuições diretamente relacionadas ao gerenciamento das manutenções e ao contato com os responsáveis técnicos, destacou a juíza. O acervo probatório demonstra que Rogério, na prática, realizava pessoalmente intervenções mecânicas. Inácio prometeu que pessoas sem habilitação técnica, mas inserida por ele na estrutura de apoio à manutenção, atuasse com aeronaves destinadas a uma atividade profissional de elevado risco, completou a juíza. Pane seca. A sentença reconheceu que o avião sofreu uma pane seca, mas afastou a tese de que o episódio tivesse ocorrido exclusivamente por responsabilidade do piloto. De acordo com a decisão, foram abastecidos 60 litros de combustível antes do voo. Laudo analisado no processo aponta que essa quantidade seria suficiente para os trajetos previstos e que as condições de vento isoladamente não seriam suficientes para provocar o esgotamento do combustível. A decisão destacou, porém, que não havia registro sobre a quantidade de combustível consumida ou perdida durante a manutenção. Também foi considerada a possibilidade de perda ou consumo significativo de combustível durante os procedimentos realizados na aeronave.
Para a juíza, houve uma sequência de acontecimentos que estabeleceu o nexo entre as condutas do acusados e a morte. A aeronave apresentava problema do sistema de combustível, passou por intervenções de pessoas não habilitadas, os serviços não foram documentados e o equipamento voltou a operar sem verificação técnica e documental adequada. Durante o voo, o combustível se esgotou, o motor perdeu a potência e o avião caiu. Em agosto de 2025, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, negou um pedido de habeas corpus da defesa para trancar a ação penal por homicídio culposo contra Inácio e Dallas. A defesa alegou na ocasião que não havia justa causa para a deflagração da ação penal, pois o laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, concluiu de forma clara e objetiva que o acidente decorreu de culpa exclusiva do piloto, em razão de pane seca causado pela ausência de combustível, não havendo qualquer indício de falha mecânica ou negligência quanto à manutenção da aeronave. No entanto, o desembargador José Luiz de Moura Fareiros, relator do caso, desmentiu a defesa. O relatório produzido pelo CENIPA não atesta a culpa exclusiva da vítima da ocorrência, pois não exclui a possibilidade de culpa de terceiro, disse Fareiros. Indenização. Além das penas, a Justiça fixou R$ 250 mil como valor mínimo para reparação por danos morais à viúva e aos descendentes de Rodrigo. O pagamento deverá ser feito solidariamente pelos dois condenados. A sentença ressalta que esse valor é uma indenização mínima e não impede que os familiares busquem na justiça civil uma reparação complementar por eventuais danos materiais ou morais. O que diz a defesa? Procurada pela reportagem, a defesa disse ter sido oficialmente comunicada sobre o conteúdo da sentença, mas que não concorda com as conclusões. Vou entrar com recurso para dois sentenciados, observando o devido processo legal, declarou o advogado Brian Epstein Campos. Quem é Inácio Carlos Urbano? Inácio é natural da cidade de Não Me Toque, do Rio Grande do Sul. Os pais dele, descendentes de alemães, eram pequenos produtores rurais. Seguindo a tradição familiar, o Grupo Farroupilha, conglomerado ligado ao agronegócio com sede em Patos de Minas, começou a tomar forma em 1976. 8 anos depois, em 1984, o empresário comprou em Coromandel a fazenda Rio Brilhante, com área de produção situado em altitude média de 1.150 metros. Somente o nome Rio Brilhante, que se tornou uma das 5 patentes registradas em marcas de café, chega hoje a mais de 30 países, segundo o grupo. De modo geral, o conglomerado executa também atividades de produção, industrialização e comercialização de outros produtos agrícolas como milho, soja, feijão, trigo e algodão, empregando mais de 600 pessoas por ano. A quantitativo, no entanto, passa de 1.000 colaboradores diretos no período de safra. O grupo explora ainda a pecuária de corte, além de contar com um laboratório para a produção de análise de sementes.